Você já parou para pensar como descrevemos o movimento de um carro na estrada ou a queda de uma maçã? Parece simples, mas por trás de cada movimento existe uma física fascinante. Hoje, vamos desvendar os segredos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, e você vai ver como a física está presente em cada passo do seu dia. Bem-vindos ao nosso estudo da cinemática. A cinemática é a área da física que se dedica a estudar o movimento dos corpos, mas sem se preocupar com as causas desse movimento. Ou seja, não vamos nos perguntar por que algo se move, mas sim como ele se move. Nesta aula, vamos focar em dois tipos fundamentais de movimento, que são a base para entender a dinâmica de tudo ao nosso redor. Primeiro, o movimento uniforme, ou MU, onde a velocidade é constante. Pense naquele carro que mantém os 80 km por hora na estrada sem acelerar ou frear. E segundo, o movimento uniformemente variado, um MOVE, caracterizado por uma aceleração constante. O exemplo clássico aqui é a queda livre de uma maçã, onde a gravidade atua de forma constante, fazendo a velocidade da maçã aumentar a cada segundo. Vamos explorar as definições, as fórmulas que regem esses movimentos e como representá-los graficamente, além de ver exemplos práticos que você encontra no seu dia a dia. Prepare-se para desmistificar a física do movimento. Vamos começar pelo movimento uniforme, o MU. O que define um movimento uniforme? É um movimento em que um corpo se desloca com velocidade constante em uma linha reta. Para entender melhor, vamos às suas características principais. Velocidade constante. Isso significa que a velocidade do objeto não muda de valor nem de direção. Se um carro está a 60 km por hora para o norte, ele continua a 60 km por hora para o norte. Aceleração nula. Consequentemente, se a velocidade não muda, a aceleração é zero, não há variação de velocidade. Espaços iguais em tempos iguais. Um móvel percorre distâncias iguais e intervalos de tempo iguais. É como se a cada segundo ele andasse exatamente a mesma quantidade de metros. Trajetória retilínea. O movimento ocorre sempre em linha reta, não há curvas ou desvios. Um exemplo prático e fácil de visualizar é um carro viajando em uma estrada reta a 80 km por hora, mantendo essa velocidade constante durante todo o percurso. Simples, não é? Para descrever o movimento uniforme, usamos algumas fórmulas essenciais. A mais importante é a função horária da posição, carinhosamente conhecida como a fórmula do sorvete. S igual a S0 mais V vezes T, onde S é a posição final do móvel, S0 é a posição inicial do móvel, V é a velocidade do móvel, que, como já sabemos, é constante no MU, e T é o intervalo de tempo. Essa fórmula nos permite calcular a posição de um objeto em qualquer instante, sabendo sua posição inicial e sua velocidade. Outra fórmula importante é a da velocidade média, que no MU é igual à velocidade instantânea, já que ela é constante. V igual a ΔS sobre ΔT. Aqui, ΔS representa o deslocamento, que é a variação da posição final menos posição inicial, e ΔT é o intervalo de tempo. Vamos a um exemplo rápido. Se um carro parte da posição inicial de 5 km com velocidade constante de 60 km por hora, qual será sua posição após 2 horas? Usando a fórmula do sorvete, S igual a 5 km mais 60 km por hora vezes 2 horas. S é igual a 5 km mais 120 km. Então, S igual a 125 km. Isso significa que após 2 horas o carro estará na posição de 125 km. No gráfico de posição por tempo, veríamos uma linha reta ascendente, começando em 20 km e chegando a 180 km em 2 horas. Os gráficos são ferramentas poderosas para visualizar o movimento. No MU, temos dois gráficos principais. Primeiro, o gráfico posição-tempo. Neste gráfico, a posição é plotada no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. No MU, o gráfico da posição em função do tempo é sempre uma reta inclinada. Se a reta é ascendente, ou seja, subindo, indica um movimento progressivo, onde a velocidade é positiva. A inclinação dessa reta é o que representa a velocidade do objeto. Quanto mais inclinada a reta, maior a velocidade. Segundo, o gráfico velocidade-tempo. Aqui, a velocidade está no eixo vertical e o tempo no horizontal. No MU, o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta horizontal.
Se a reta está acima do eixo do tempo, a velocidade é positiva. A área sobre essa reta horizontal representa o deslocamento do objeto. É uma forma visual de calcular a distância percorrida. Esses gráficos nos dão uma visão clara e instantânea do comportamento do movimento uniforme. Para solidificar o entendimento do movimento uniforme, vamos a um exemplo prático. Imagine o seguinte problema. Um carro viaja em uma estrada reta com velocidade constante de 80 km por hora. Se o carro parte da posição inicial de 20 km relação à origem, qual será sua posição após 2 horas de viagem? Vamos resolver juntos. Os dados que temos são velocidade, v igual a 80 km por hora, posição inicial, S0 igual a 20 km e tempo, t igual a 2 horas. Usamos a nossa querida função horária da posição, S igual a S0 mais V vezes T. Substituindo os valores, S igual a 20 km mais 80 km por hora vezes 2 horas. S igual a 20 km mais 120 km. Então, S igual a 125 km. Isso significa que após 2 horas, o carro estará na posição de 125 km. No gráfico de posição por tempo, veríamos uma linha reta ascendente, começando em 20 km e chegando a 180 km em 2 horas. Agora, vamos mergulhar no movimento uniformemente variado, o MUV. Diferente do MU, aqui a velocidade não é constante. O MUV é um movimento em que um corpo se desloca com aceleração constante, fazendo com que sua velocidade varie uniformemente ao longo do tempo. Quais são as características que definem o MUV? Aceleração constante. A aceleração não muda de valor nem de direção. É essa aceleração constante que provoca a variação da velocidade. Velocidade variável. A velocidade do objeto aumenta ou diminui de forma uniforme. Se a aceleração for positiva, a velocidade aumenta. Se for negativa, a velocidade diminui. Variação de velocidade. Ocorre em quantidades iguais em intervalos de tempo iguais. Por exemplo, se a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo a velocidade aumenta em 2 metros. Existem 2 tipos de MUV. Acelerado, quando a velocidade aumenta. Isso acontece quando a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal, ou positivo ou negativo. Retardado, quando a velocidade diminui. Isso acontece quando a aceleração e a velocidade têm sinais opostos. Um exemplo clássico de MUV é um objeto em queda livre, como uma maçã caindo de uma árvore, por exemplo. A aceleração da gravidade, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, é constante, fazendo a velocidade da maçã aumentar continuamente até atingir o solo. Para o MUV, temos um conjunto de fórmulas um pouco mais complexo, mas igualmente poderoso. Vamos a elas. Primeiro, a função horária da velocidade, conhecida como vovô e vovó atacam. V igual a V0 mais A vezes T, onde V é a velocidade final. V0 é a velocidade inicial. A é a aceleração, que é constante no MUV. E T é o intervalo de tempo. Essa fórmula nos permite calcular a velocidade de um objeto em qualquer instante, dada sua velocidade inicial e a aceleração. Em seguida, temos a função horária da posição, a famosa sorvetão. S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Nesta fórmula, S é a posição final, S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração constante e T é o tempo. Por fim, a equação de Torricelli, que é muito útil quando não temos o tempo. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Aqui, ΔS é o deslocamento. Essa equação relaciona as velocidades, a aceleração e o deslocamento, sem a necessidade de saber o tempo. No caso da queda livre, por exemplo, podemos usar qualquer uma dessas fórmulas, substituindo a aceleração A pelo valor da aceleração da gravidade, g. Assim, como no MU, os gráficos são cruciais para entender o MUV. Vamos analisar os 3 principais. Gráfico posição-tempo. No MUV, o gráfico da posição em função do tempo é uma parábola. A concavidade dessa parábola nos diz muito. Se a aceleração é positiva, a parábola se abre para cima. Se a aceleração for negativa, ela se abre para baixo.
Gráfico velocidade-tempo. O gráfico da velocidade em função do tempo no MUV é uma reta inclinada. A inclinação dessa reta representa a aceleração. Se a reta sobe, a aceleração é positiva. Se desce, a aceleração é negativa. E a área sob essa reta nos dá o deslocamento do objeto. Por fim, gráfico de aceleração-tempo. O gráfico de aceleração em função do tempo é uma reta horizontal, porque no MUV a aceleração é constante. A área sob essa reta representa a variação de velocidade. Dominar a leitura desses gráficos é fundamental para analisar e prever o comportamento de objetos em movimento uniformemente variado. Para ilustrar o MUV, vamos usar o exemplo clássico da queda livre. Imagine o seguinte problema. Uma maçã se desprende de uma árvore e cai em queda livre de uma altura de 20 metros. Considerando a aceleração da gravidade, g, como 10 metros por segundo ao quadrado, vamos determinar o tempo que a maçã leva para atingir o solo e a velocidade com que a maçã atinge o solo. Vamos resolver. Para o tempo de queda, usamos a função horária da posição, adaptada para queda livre. S igual a S0 mais V0 vezes t mais gt ao quadrado sobre 2. Considerando o solo como posição 0, temos 0 igual a 20 mais 0 vezes t mais 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Simplificando, 5t ao quadrado igual a 20, então t ao quadrado igual a 4, e o tempo t é de 2 segundos. Para a velocidade final, usamos a função horária da velocidade, v igual a v0 mais g vezes t. Substituindo, v igual a 0 mais 10 metros por segundo ao quadrado vezes 2, igual a 20 metros por segundo. Assim, a maçã leva 2 segundos para atingir o solo com uma velocidade de 20 metros por segundo. No gráfico de velocidade por tempo, veríamos uma linha reta ascendente, começando em 0 e chegando a 20 metros por segundo em 2 segundos. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos movimentos. Recapitulando, o movimento uniforme, MU, é caracterizado por velocidade constante e aceleração nula. Sua função horária da posição é S igual a S0 mais V vezes T, e seus gráficos são uma reta inclinada para a posição x-tempo e uma reta horizontal para a velocidade x-tempo. Já o movimento uniformemente variado, MUV, tem aceleração constante e velocidade variável. Suas principais fórmulas são V igual a V0 mais A vezes T e S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2, além da equação de Torricelli. Seus gráficos são uma parábola para a posição x-tempo, uma reta inclinada para a velocidade x-tempo e uma reta horizontal para a aceleração x-tempo. Ambos os movimentos são fundamentais para o estudo da cinemática e têm aplicações práticas em nosso dia a dia. A compreensão desses conceitos, suas fórmulas e seus gráficos nos permite analisar e prever o comportamento de objetos em movimento, sendo essencial para diversas áreas da física e da engenharia. Se você gostou de desvendar os mistérios do movimento e quer continuar explorando o fascinante mundo da física, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal para não perder nossas próximas aulas e ativar o sininho. Deixe seu comentário abaixo com as suas dúvidas ou sugestões para os próximos temas. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!